Aqui no IA Modo de Usar, a gente costuma falar de grandes lançamentos, novas ferramentas e saem coisas interessantes toda semana. Mas de uns tempos pra cá, o que mais se ouviu falar no campo da inteligência artificial foi uma discussão sobre bolha. Sim, especulação, expectativas infladas. Hoje no IA Modo de Usar, eu vou responder definitivamente se a gente está testemunhando a mãe de todas as bolhas. Bora lá? Bom, a primeira coisa aqui é dividir dois assuntos. Existe a questão da bolha financeira e existe a questão do hype sobre a tecnologia em si. Tem gente que compara o frenesi sobre a IA ao metaverso, aos NFTs, blockchain, e acho que essa é uma discussão meio boba até. Quem está usando as ferramentas de ponta, quem conversa com as pessoas que trabalham nos laboratórios de IA, sabe que a gente ainda está longe de chegar no teto e que já tem bastante aplicação no mundo real. Wissam Malik, um dos meus autores favoritos sobre IA, diz que mesmo que a tecnologia parasse de evoluir hoje, já daria para transformar a economia aplicando os modelos atuais em mais áreas. Porque a IA não é só os chatbots, mas é carro autônomo, dispositivo doméstico e comercial mais inteligente, robôs industriais. A tecnologia ainda tem bastante potencial e a gente está só no início. Então, vamos tirar isso da frente. Tem expectativa inflada sobre a IA? Claro que tem, mas não o suficiente para chamar tudo isso de bolha de hype. Agora, isso não quer dizer nada, porque a bolha.com do fim dos anos 90, início dos 2000, também era sobre uma tecnologia muito legal e transformadora. Todo mundo sabia que a internet ia ter bastante futuro e era claro que muitos negócios surgiriam. Como surgiram? A bolha existiu porque superestimaram a velocidade que isso aconteceria. E os investidores tinham medo de perder o bonde, deixar de apostar em grandes campeões. E embarcaram em várias canoas furadas. Tinha empresa como a Webvents ou a Pets.com valendo mais de 100 vezes o faturamento. Nesse sentido, acho que dá para argumentar que a gente está em uma bolha. Tem empresas como a Save Superintelligence valendo 32 bilhões de dólares sem nenhum faturamento à vista. Ou a Think Machines, que só na lábia dos fundadores foi avaliada em mais de 10 bilhões. Mesmo os produtos de IA no mercado, Lovable e Cursor, que são legais, mas será que eles valem esses bilhões todos? Eu duvido muito. Então, se a gente define bolha como uma série de investimentos irracionais concentrados em uma área em um curto espaço de tempo, na expectativa de tirar sorte grande, acho que não tem muita discussão. A gente está numa bolha. Até o Sam Altman, CEO da OpenAI, do ChatGPT, admitiu algo assim em uma entrevista recente. Caso encerrado? Não tão rápido. Quando o povo fala que a IA é uma bolha, eles estão falando que esse castelo de cartas inteiro vai ruir uma hora e as empresas vão desvalorizar muito rapidamente. As bolhas envolvem esse estouro, meio que por definição. E será que a gente vai ver isso? Eu ainda não tenho certeza. Mas acho que dá pra gente ter uma conversa melhor informada sobre isso. Então, eu vou começar te dando alguns argumentos para defender que estamos sim em uma bolha que vai estourar. Primeiro, a gente está vendo investimentos em capital em uma magnitude que a gente nunca viu. Dependendo do jeito que você conta, só as Big Techs colocaram mais de 350 bilhões de dólares em 2025 em inteligência artificial. É mais de 100 bilhões de dólares a mais que no ano passado. E eles prometem acelerar ainda mais o investimento em chips de IA e data centers ano que vem. Isso é um nível maluco. E se a gente olhar o quanto que as empresas estão faturando com isso, é muito menos ainda. A OpenAI do ChatGPT está valendo 500 bilhões de dólares ou mais. E se tudo der certo, ela vai gerar algo como 12 bilhões de receita esse ano. E ela já está com contratos de mais de $1 trilhão para expandir os data centers que vai utilizar. Esse descompasso parece estranho demais. Sinal de bolha número 2. A valorização irreal de muitas empresas que ou ainda não têm receita ou que estão fazendo produtos que podem ficar relevantes em meses. Além das que eu falei, aqui tem uma lista de todas as startups de robôs humanoides nos Estados Unidos e na China. Tem muito dinheiro indo para elas e pouco sinal de que a tecnologia, os negócios vão estar lá. Mesmo as empresas mais conhecidas. Vocês acham mesmo que a xAI do Elon Musk vale 2 Nubanks e uma Petrobras juntas? Com um faturamento de meros 500 milhões de dólares com o Grok? Terceiro ponto de atenção é que é a chamada circularidade de investimentos. Esse infográfico aqui viralizou essas últimas semanas, que mostra que basicamente uma empresa investe na outra para comprar da própria empresa. Então você tem a Nvidia investindo na OpenAI, que usa esse dinheiro para comprar chips da Nvidia, ou da AMD, que fornece chips em troca de participação nas ações
que disparam com a notícia da troca. Ou seja, você está usando promessa de faturamento futuro para investimento presente. No fim, parece que eles estão brincando com dinheiro de mentira, né? O quarto ponto para acreditar que a gente está numa bolha é que o ativo principal perde valor muito rapidamente. Em outras bolhas, por exemplo, a bolha das telecoms, da internet, a gente viu muitas empresas ruírem porque investiram demais em fibra ótica. Era um investimento grande em infraestrutura necessário para o negócio progredir. O mesmo aconteceu com a bolha ferroviária. No século XIX, nos Estados Unidos e no Reino Unido, dezenas de empresas cresceram e desapareceram em pouquíssimo tempo por causa de um investimento desenfreado em uma nova tecnologia transformadora. Mas os trilhos que elas colocaram todo esse dinheiro estão aí até hoje, eles duram décadas. Ao contrário disso, as GPUs, as placas da NVIDIA que são usadas pelos modelos de IA, têm uma vida útil no máximo de 6, 7 anos, talvez até menos se você for contar os modelos de ponta. Então, além de ser muito investimento, é investimento num ativo que deprecia num ritmo muito mais rápido. Soma tudo isso e parece claro que a gente está numa bolha, né? Vamos complicar a coisa. Primeiro que a gente pode argumentar que, apesar das valuations serem altas demais, ao contrário de outras bolhas, a receita é real e crescente. A OpenAI é uma empresa que está crescendo muito e é a que mais rapidamente cresceu em faturamento na história. Idem para a Anthropic, do Claude, e várias outras jovens do setor. E as grandes que estão investindo, Google, Microsoft, elas também estão vendo retorno muito grande dos investimentos em IA. O Google Cloud ou Azure tiveram aumentos de 30%, 40% no faturamento, em enorme parte porque as pessoas estão comprando serviços de IA deles. 2. Diferente das outras bolhas, quase todo esse investimento, o CAPEX, é bancado com dinheiro de caixa das próprias empresas que não estão endividadas. Elas não dependem de grandes empréstimos de governo ou de outros bancos, algo que deixaria a situação mais frágil, como ocorreu em outras bolhas. Elas já tinham bastante dinheiro, têm uma posição robusta, têm outros negócios que cobrem os buracos. Então, mesmo que a bolha furasse, essas empresas continuariam relativamente saudáveis. Terceiro ponto é que a infra que está sendo construída, ela está sendo utilizada assim que entra online. Quando teve a bolha das telecoms no final dos anos 90, teve muito investimento em fibra ótica, por exemplo, e muitas empresas faliram porque ninguém estava usando essa fibra ainda. Ainda não existia YouTube, que foi ser inventado em 2008. Então, rolou um fenômeno que a gente chama de Dark Fiber, a fibra ótica que estava apagada porque ninguém usava. E isso não está acontecendo nesse momento. Chegou a placa da NVIDIA no data center, tem energia disponível, já tem cliente na fila querendo usar. A gente já ouviu falar de diversos CEOs da OpenAI, da Anthropic, do Google, que alguns serviços não são disponibilizados hoje porque eles simplesmente não têm capacidade de oferecer para o cliente. O terceiro ponto é que já existe retorno em muitos mercados. O ganho de produtividade ainda é modesto, mas ele já consegue ser medido, por exemplo, em call centers ou na produtividade de programadores. Isso tem gerado demissões e ritmo menor de contratações, o que, em termos de retorno para os acionistas, é ótima notícia, pelo aumento da margem. E por último, a gente tem usos infinitos disso. A gente está só começando as aplicações, mas ainda dá para usar bastante visão computacional de IA, usar muito mais na saúde, há vários campos inexplorados na ciência, desenvolvimento de remédios e novos materiais. Fazendo um comparativo com a bolha da internet, eu diria que a gente está na revolução na época da internet pré-discada. Então, mesmo que os chips mais modernos fiquem defasados, acho que ainda vai ter uso para eles em outros tipos de aplicação mais simples. Enfim, olhando tudo isso, eu fico meio em cima do muro. Tem sinais claros de exuberância irracional, como diria o Alan Greenspan, mas também tem fundamentos sólidos por trás, apesar dos montantes gigantescos. Para complicar ainda mais o quadro, acho que há motivos não econômicos para a bolha, se existir, ter o estouro atrasado. Um deles é o fato de que, à medida que ela cresce e mobiliza mais setores da economia, haverá incentivos para salvar todo mundo. De acordo com o estudo do Deutsche Bank, se não fosse todo o investimento em data centers e em energia para os data centers, a economia americana já estaria estagnada ou até em recessão. E há ainda o fator geopolítico. O governo americano já declarou que a IA é uma corrida contra a China. Investir nos campeões nacionais ou evitar que eles desapareçam pode ser uma questão estratégica, como a corrida espacial nos anos 60. Ninguém esperava retorno de investimento da missão Apollo. Seja como for, o que eu acho é que provavelmente vamos ter uma correção em algum momento. Algumas empresas vão quebrar, especialmente essas que estão valendo bilhões,
sem muito produto para mostrar. Mas a tecnologia vai continuar avançando e transformando o mundo. Talvez não na velocidade e com os retornos que o mercado está precificando hoje. Mas meu medo maior é que a bolha não apenas não estoure, mas que a IA esteja sendo subestimada. Eu fiquei assistindo a última keynote do CEO da Nvidia, o Jensen Huang, na semana que a empresa passou a valer 5 trilhões de dólares. Ele falou o seguinte: But AI is not a tool. AI is work. That is the profound difference. A adoção da IA vai resultar na substituição mais acelerada de humanos. Bom para o bottom line das empresas, não tanto para a sociedade como um todo. Então, se tudo der certo, tudo pode dar errado. Falei e não respondi nada, né? Esse era o plano. Fica com essas minhocas na cabeça aí que a gente vai continuar acompanhando essa revolução em busca de melhores respostas. E até a próxima.